Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Então, dando continuidade ao capítulo 8 de 1 Coríntios, né? Chegamos ao fim do ano, conseguimos cumprir com o cronograma. A partir de 2021, iniciaremos o capítulo 9 de 1 Coríntios, né? Faremos um cronograma até o meio do ano para saber até que carta nós poderemos chegar ou até que capítulo de que carta nós poderemos chegar. Amém? E dando início ao capítulo 8, né, você vai perceber aqui, Paulo, antes mesmo de falar sobre carne sacrificada, de alimentos sacrificados a ídolos, Paulo, novamente, como quase em toda a sua carta de 1 Coríntios, está exortando aquele povo à humildade, ao amor, à empatia, à compaixão, né? Todo o capítulo 8 vai girar em torno dessa carne sacrificada. No entanto, você vai perceber, nós vamos perceber que Paulo, o tempo todo, praticamente o tempo todo desse capítulo 8, ele está falando também muito sobre humildade, muito sobre o amor. Eu creio até que mais do que até mesmo sobre carne sacrificada, até mais respondendo a essa pergunta dos coríntios ali, ele está, mais do que responder essa pergunta dos coríntios, ele está exortando a respeito da humildade, do amor, da compaixão, né? Você vai perceber isso em todo o capítulo 8 de 1 Coríntios, de 1 Coríntios. Amém? A impressão que eu tenho, né, a respeito do questionamento da cidade, dos irmãos de Corinto. O questionamento, provavelmente, quase certeza, não tinha sido feito por pessoas que não tinham entendimento. Na verdade, o que aparenta, a resposta de Paulo aparenta, é que a pergunta foi feita por quem já sabia a resposta a respeito de alimentos sacrificados a ídolos. E o que eles queriam? Eles não queriam que Paulo explicasse ao povo. A impressão que me fica é que eles queriam sim que o povo entendesse que não tem nada a ver, sim, mas a impressão que me fica, principalmente nesses primeiros versículos ali, é que as pessoas que perguntaram estavam querendo somente um respaldo de Paulo para demonstrar àqueles que estavam questionando eles toda a sabedoria que eles tinham. Olha, e aí chegar nas pessoas, sabe aquela pessoa que te fala um negócio e aí pede o respaldo de alguém e depois fala assim, ó, não te disse? Não te falei? Não falei pra você que eu tava certo? Você quis duvidar? Sabe, eu tenho a impressão de que a pergunta foi feita por essas pessoas. Por quê? Porque Paulo está dizendo ali no versículo 1 mesmo, olha, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Eu reconheço que vocês sabem, todos vocês estão me perguntando, vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Só que Paulo, no finalzinho do versículo 1 e até o versículo 3, é uma exortação muito clara. Ele diz assim, ó, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então o que Paulo, antes mesmo de falar sobre alimento sacrificado a ídolos, ele está exortando, olha, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, ó, menos aí, tenha mais compaixão, tenha mais amor. Que legal que você tem o conhecimento, mas toma cuidado para não ficar soberbo. Seja mais humilde. É isso que Paulo está dizendo, né? É isso que aparenta... para mim, pelo menos, é que aparenta que Paulo está falando àquele povo. Por que Paulo está falando sobre humildade e amor? Nós veremos o início dessa resposta a respeito de humildade e amor a partir do versículo 9. Né? A partir do versículo 9. Amém? Então vamos falar sobre alimentos consagrados a ídolos, sacrificados a ídolos. Né? Naquela época, a época de Paulo, ali na cidade de Corinto, por ser uma cidade pagã, em toda a maioria das pessoas ali eram de religião pagã, eram ímpios, não eram conhecedores do nosso Deus, do Deus dos judeus. Então eles tinham uma vida totalmente promíscua ali, como a gente já percebeu em toda a carta de 1 Coríntios, e havia os sacrifícios
a esses deuses pagãos. Eles utilizavam, matavam animais e sacrificavam esses animais e utilizavam essa carne nos seus rituais pagãos, nos seus cultos de adoração, nos seus cultos a esses deuses pagãos. Então, o que acontecia? Sobrava muita carne. O que esse povo, esses sacerdotes desses tempos faziam? Ou faziam um banquete ali mesmo, um banquete que não tem nada a ver com o ritual pagão, que não tem nada a ver com um culto de adoração a um deus pagão. Um banquete, fazia um banquete com a carne que sobrava e convidava pessoas, faziam festas. Outro grupo de pessoas vendiam esses alimentos no mercado, no açougue, para que outras pessoas que talvez tivessem um poder aquisitivo menor pudessem comprar e pudessem se alimentar de carne também. Então, era esse o contexto. E esse sacrifício era quase que diário, né, naquela época, né? Então, esse é o contexto em que Paulo está respondendo a essa pergunta a respeito de alimentos sacrificados, né? Posso comer ou não posso? Porque eu, às vezes, sou convidado para uma festa, não tem nada a ver, não é nenhum culto, né? Nada de consagração, mas é uma festa, um banquete, só que a carne que vai ser utilizada nesse banquete é a carne que foi comprada no açougue ali, era a carne consagrada. Então, posso comer ou não posso comer? Como é que eu faço? Deixa eu fazer. Né? Essa era a pergunta. Né? Essa era a pergunta que Paulo estava respondendo. E aí no capítulo 4, né? Capítulo 8, a partir do versículo 4, Paulo começa a falar sobre ídolos, né? No crocante, a comida sacrificada a ídolos, né? No 4 e no 5 ele fala sobre esses ídolos. E esses ídolos, em diversos versículos, eles são associados a demônios. Até mesmo aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, olha ali, o capítulo 10, versículo 20 diz o seguinte: antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos tornei associados aos demônios. Então vocês vão perceber que Paulo está falando no capítulo 10 a respeito desse mesmo assunto de carne consagrada, de alimento consagrado a ídolos, né? Paulo está falando o mesmo assunto, só que ali é um contexto diferente, é uma situação diferente, né? Então, esses ídolos, né, eles também são associados a demônios, né? Esses deuses pagãos, esses diversos deuses que são citados durante toda a história da humanidade, que não seja o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, também são associados a demônios. Só que nesse contexto, Paulo não dá valor algum a eles. Né? Paulo está dizendo, olha, só há um Deus. Nós sabemos que tudo isso não é verdade, que isso é mentira, que esses deuses não são nada, né? Esses são falsos deuses. É isso que Paulo está dizendo, né? Paulo diz assim, não há outro Deus além do nosso, né? Por mais que você possa ouvir falar de diversos deuses, de N deuses, de inúmeros deuses e senhores, somente há um Deus. É isso que ele está dizendo no capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 6. Não há nenhum Deus além do nosso. E no versículo 6 é uma confissão maravilhosa de Deus, de quem é Deus e de quem é Cristo. Na nova versão transformadora, fica muito mais bonito, fica muito mais claro, porque você percebe, ele falando sobre Deus. Deus, o Criador de todas as coisas em quem nós vivemos. E Jesus Cristo, o meio pelo qual todas as coisas foram criadas e meio pelo qual nós vivemos em Deus. Ou seja, Deus é o Criador de todas as coisas e Ele criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus é aquele em quem nós vivemos, e se nós vivemos em Deus, é por meio de Jesus Cristo que nós vivemos em Deus. O versículo 6 é uma confissão sobre o Senhor, sobre Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma confissão maravilhosa sobre quem Ele é. É por meio dele que foram criadas todas as coisas e é por meio dele que nós vivemos em Deus, é que nós nos achegamos a Deus. Olha que confissão maravilhosa que Paulo faz em meio a uma resposta a respeito de carne sacrificada. Olha, não existe outro Deus além do nosso. O nosso é o único Deus verdadeiro, é o único Deus existente, é o único e poderoso Deus que criou todas as coisas. Esse é o Deus
verdadeiro, o Deus a qual nós servimos, né? E quando eu leio essa confissão aqui de Paulo em meio a essa resposta a respeito de carne sacrificada, eu me lembro de Atos 17, 28, que diz o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E ainda me lembro de João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que como um versículo ele complementa o outro, como uma passagem ela complementa a outra passagem, né? A partir do versículo 7, então, ele vai falar mais um pouquinho, né, a respeito dessas carnes sacrificadas, e ele diz assim, eu vou ler o versículo 7, porque são poucos versículos e esse vídeo vai ficar bem curto. Entretanto, não há, versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificados, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, mesmo que nós sabemos a respeito disso, né? Mesmo que eu saiba que não há problema algum, que não existe outro Deus além do nosso, que não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai dela é o que nos contamina, é assim que diz a palavra do Senhor, né? Mesmo que eu tenha essa consciência, existem pessoas que não têm esse mesmo entendimento que a gente. Eu acredito que aqui Paulo estava falando de pessoas que haviam recentemente se convertido do paganismo ao cristianismo, né? E essas pessoas, por participarem diversas vezes desses rituais, diversas vezes desses cultos, diversas vezes desses momentos de ingerir esse sangue, essa carne sacrificada a esses ídolos, e eles tinham um certo receio de participar de comer dessa carne. Por quê? Porque aquilo pesava a consciência deles, né? E a consciência, ela é como um juiz para nós, né? Ela é como um juiz. A consciência, ela traz ela como um juiz, e às vezes o que Paulo está dizendo, olha, eles podem se sentir culpados ao fazer isso. Eles podem se sentir culpados, e o sentimento e a consequência desse sentimento de culpa é devastador. O que acontece quando nós temos um sentimento de culpa? Qual a consequência de talvez nós ingerirmos esses alimentos, e alguns que não entendem que não é para ingerir, acabam nos vendo ingerir ou acabam ingerindo esses alimentos? Qual que é o sentimento? O sentimento de culpa. E qual que é a consequência disso? O sentimento de culpa, ele nos afasta do corpo de Cristo, ele nos afasta do próprio Deus. Sabe quando Adão peca contra o Senhor e come do fruto, o que acontece? Ele se esconde, né? E às vezes quando nós temos um sentimento de culpa, a nossa consciência pesa, nos julga, e nós temos esse sentimento de culpa, o que nós fazemos? Nós nos escondemos do Senhor. Então, a consequência é nos esconder, nos afastar de Deus. E qual que é a outra consequência? Eu separei duas consequências a respeito dessa situação. A primeira é, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do corpo de Cristo, nós nos afastamos de Deus. Por quê? Porque nós temos um sentimento de culpa, nós nos achamos indignos. Somos indignos? Somos. Mas a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da cruz, nos encontrou. Nos encontrou. Então, mesmo indignos, o Senhor nos ofereceu. Porém, quando nós temos esse sentimento de culpa, nós achamos que nós não temos direito sobre isso. Nós somos culpados, nós não somos merecedores, o que é verdade, mas a graça do Senhor nos alcança. E essas pessoas, ao invés de se aproximar da graça, eles se afastam do Senhor por entenderem que são culpados, por entenderem que estão em pecado ou estão errados, então eles se afastam do Senhor. Qual que é a segunda consequência desse sentimento de culpa? Assim, você pecou contra o Senhor, então você acaba por voltar à vida pecaminosa. Sabe aquele momento que você fala assim, olha, já errei mesmo, quer saber? Vou chutar o pau da barraca agora não quero saber. Agora eu vou chutar o balde. Já pequei mesmo, vou colher consequências, então quer saber? Então vou me esbaldar agora em pecado. Então, essas são as consequências quando a nossa consciência nos julga, né? E aqui Paulo está falando para a gente tomar cuidado, né? Porque nem todo mundo tem esse mesmo conhecimento, essa mesma maturidade de entender que isso não irá nos fazer mal.
E se essa pessoa ingere esse alimento, ela se sente novamente aliançada com um Deus falso, com o paganismo ou com demônios, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né? No 8, diz assim, não é a comida que nos recomenda Deus, ou seja, não é por isso que nós vamos obter a aprovação do Senhor. Se eu comer, né, não vai, se eu comer, se não comer não vou perder nada, e se eu comer não vou ganhar nada, ou seja, não importa se você come ou se não come, isso não vai fazer, não vai trazer problema algum para sua vida, não vai ganhar nem perder, como diz a Dilma, né? Não é não ganhar nem perder, vai todo mundo perder, não. Você não vai ganhar e nem perder. Se você comer ou deixar de comer, você não vai ter lucro nenhum e também não vai ter problema algum, né? Desde que você tenha a sua consciência tranquila em relação a isso. Contudo, o que Paulo fala no versículo 9 do versículo 10? Olha, você come, você não vai ganhar nada. E se você não come, você não perde nada. Então, se você comer, isso vai fazer o seu irmão tropeçar, por que você vai comer? Então aqui é o que Paulo estava falando a respeito da humildade e de amor. Se você sabe que se você comer e você não comer não vai ter problema algum, mas se você comer, o teu irmão vai se sentir induzido a isso, vai acabar pecando, vai acabar se afastando de Deus, por que você vai comer? Você tem que ter mais amor. Por mais que você tenha esse conhecimento, por mais que você tenha esse entendimento correto de que isso não vai te fazer mal, tem pessoas que não têm o mesmo entendimento que você. E não vai ser você querendo convencê-lo, querendo empurrar à força o seu entendimento a essa pessoa que ela vai aceitar. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, seja mais humilde, né? Se coloque no lugar da pessoa. Se coloque no lugar do outro. Tenha mais compaixão, tenha empatia. Né? Não faça o outro pecar, né? Por que você está fazendo isso se você sabe que o teu irmão vai ser levado ao erro por conta da tua atitude? É isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu falo que a partir do versículo 9, Paulo responde o porquê dele estar falando sobre humildade e amor. Porque se você tem amor pelo teu próximo, se você tem amor pelo outro, você deixa de fazer... e nesse caso, se deixa de comer alimentos que você sabe que não vai te fazer mal, para que o teu irmão não venha pecar, para que teu irmão não venha errar. Então essa é a resposta de Paulo aos que se diziam maduros, aos que tinham todo o conhecimento, aos que entendiam que eram pessoas sábias dentro da igreja de Corinto. Ele está falando isso. Se você come, não te faz nada, e se você não come também não te faz nada, não ganha nem perde, não faça, porque o teu irmão vai acabar pecando. E quando você lê aqui, ó, vou abrir aqui em 1 Coríntios 6,12, quando eu falo desse versículo 9, eu lembro de 1 Coríntios 6,12, diz o seguinte, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ainda no capítulo 10, no versículo 23, fica a mesma citação, só que eu acho que é um pouco mais completo, que diz assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se você comer carne sacrificada, não irá edificar o teu irmão, isso vai fazer com que teu irmão tropece. Não coma carne sacrificada. Por que você vai ser pedra de tropeço na vida do teu irmão, né? E aí, o que eu acho legal aqui, olha, que ele diz no 10, olha, porque se alguém te ver a ti, que és dotado de saber, você que conhece, né? Dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, né? Eu posso dizer assim, ó, se alguém fraco te vê lá, você sentado na mesa dentro de um templo de um ídolo, comendo daquilo, como que vai ficar a consciência dessa pessoa? Ela também vai ser induzida a comer. Aí ela acaba comendo e acaba sentindo um sentimento de culpa, né? A consciência dela começa a ser juiz sobre ela, vem esse sentimento de culpa sobre a vida dela e ela acaba se afastando do Senhor, né? E o que eu acho legal aqui é que eles estão falando que eles estavam dentro do templo.
O que eu quero dizer assim? Olha, estava dentro do templo. Estava dentro do templo. Não era um ritual pagão, não era um momento de sacrifício, não era um culto, não era nada disso, mas era um banquete que às vezes serviam no salão do templo. Sabe quando nós fazemos, nas igrejas, nós cultuamos o Senhor e tal, e de repente tem aquele momento de confraternização, e aí vem todas as pessoas, a gente põe a mesa ali, senta todo mundo, come. É mais ou menos isso que ele estava falando. Olha, você está lá, né? Seu amigo é pagão ou é de uma religião contrária à sua, e não tem nada a ver, aquilo ali é só uma festa, é só um banquete, é só um momento ali de comunhão, de alegrar-se, e ele te convida para ir, né? Vai, se isso não ferir a consciência do teu irmão. Pode comer, isso não tem problema algum, mas isso vai ferir a consciência do teu irmão, daquele que é mais fraco? Se vai ferir a consciência do teu irmão e vai fazer com que ele peque, não faça, não seja pedra de tropeço na vida do teu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Tenha humildade, seja amoroso, tenha compaixão, tenha empatia. Parece repetitivo aquilo que eu estou falando dentro desse capítulo 8, mas é repetitivo aquilo que Paulo fala. Ele está falando exatamente isso, né? Por que eu digo que não é dentro de um ritual, dentro de um culto, dentro de um momento ali de sacrifício mesmo, que eles estão banqueteando ali, estão comendo? Porque no capítulo 10 vai falar exatamente sobre esses momentos, e aí Paulo condena. Aí há condenação. Se você está indo para um culto, para um momento de sacrificar ali a carne, e você participa desse momento, aí você está errando. Mas se for um banquete, uma festa, alguma coisa, não há problema algum. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9, no versículo 10. No versículo 11, é aquilo que eu disse para vocês, né? Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E o 12 vai assim: deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que peca. Nós não podemos ser pedra de tropeço ao nosso irmão. Pois se nós fazemos o nosso irmão pecar, nós estamos pecando contra Cristo. Por quê? Porque o teu irmão faz parte do corpo de Cristo. Então você está ferindo parte desse corpo. Você é uma parte do corpo, como se o corpo pegasse aqui a mão direita, e pegasse o braço esquerdo e arrancasse um pedaço, ou fincasse uma faca no braço esquerdo. Então, você está ferindo o teu irmão, que é parte do mesmo corpo que você. Então, se você está fazendo isso através da tua atitude, não faça. Se você está fazendo isso através da tua forma de agir, não faça. Se você está fazendo isso comendo comida, mesmo tendo a consciência, mesmo tendo o conhecimento de que isso não vai te fazer mal, mas isso fere ao teu irmão, não faça, né? Em Romanos 14, versículo 15, diz o seguinte, e isso vem bem de encontro com aquilo que nós estamos falando agora. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele que é a favor de quem Cristo morreu. Olha só, se você está comendo alguma coisa e isso está entristecendo o teu irmão, né, você já não está andando segundo o amor de Deus. Por isso que Paulo está exortando ao amor, à humildade. Por quê? Porque se você está tomando uma atitude, comendo algo que isso desagrada alguém, que isso fere a consciência de alguém e vai levar essa pessoa a errar, você já não está andando segundo o amor fraternal. Você está sendo egoísta, está pensando em si mesmo. Eu sei que isso não vai fazer mal para mim, esse povo é bobo, esse povo não pensa. Não, meu querido, seja mais humilde, tente ensinar essa pessoa aquilo que ela precisa aprender, mas não a julgue. E nem a condene, e nem trate ela como uma pessoa besta, como uma pessoa boba, como uma pessoa que não sabe de nada, né? Traga a ela esse conhecimento, traga a ela esse entendimento, né? No versículo 20, diz quase a mesma coisa. O versículo 20 de Romanos 14 diz o seguinte: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Ou seja, o que o Senhor está querendo dizer aqui? O que Paulo está querendo dizer? Olha, tudo é limpo,
Mas se você for comer e isso for escândalo pro teu irmão, não come, né? Mas é mal para o homem o comer com escândalo. Se você está comendo e isso está sendo escândalo para o teu irmão, isso é mal para você. Isso é mal para você, então não coma. Você não está amando o teu próximo como a ti mesmo. Você está incitando o erro do irmão, você está sendo pedra de tropeço na vida do teu irmão. Né? Se comemos, no versículo 13, se comemos certo tipo de alimento, escandaliza o próximo, o leva a errar, melhor me é não mais comer alguns alimentos. É isso que Paulo está dizendo. Se o que eu como fere a consciência do meu irmão, leva o meu irmão a errar, eu não vou comer mais. Eu prefiro fazer com que prefiro não tirar meu irmão do caminho do Senhor, afastá-lo dos caminhos do Senhor, só porque eu quero comer alguma coisa. Só porque eu não acho errado comer aquilo, então eu como e não me importa o que o outro pensa, não me importa se ele vai errar ou não vai errar, ou seja, eu estou sendo uma pessoa egoísta. Amém, meus queridos? Esse é o estudo a respeito do capítulo 8 de 1 Coríntios, né? Encerramos aqui, então, esse ano de 2020, um ano bem conturbado. No entanto, o Senhor nos deu graça e nós estamos chegando ao fim dele. E eu creio que 2021 será um ano de nos aproximarmos do Senhor, de criarmos intimidade com Deus. Será um ano de estarmos próximos do Senhor, aguardando com expectativa a vinda do nosso Redentor. Até que Ele venha, nós estaremos prontos para subir com o nosso Jesus Cristo. Amém? Só mais uma coisa, lembrando vocês. Aqui está falando sobre comida e não está falando sobre bebida, né? Não é um texto que se pode usar, assim, pode-se usar a respeito do seguinte: se eu beber perto do meu irmão e isso vai levar ele a errar, porque se ele vai beber um pouquinho, ele vai ficar com consciência pesada, então eu não bebo. É isso. Mas aqui não está falando sobre bebida alcoólica. Vamos chegar no momento que nós vamos falar sobre bebida alcoólica e eu vou então aqui colocar a minha opinião a respeito disso. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até o capítulo 9 de 1 Coríntios.